Toda a honra, toda a glória é do nosso Deus, Senhor Jeová. Senhor, amém? Pai querido, Pai amado, eu quero, Senhor, meu Deus, abençoar, Senhor, nessa noite, o teu nome, a cada ofertante, a cada disciplinista, Senhor, a cada um também que ofereceu este culto como culto racional a Ti, Senhor. Aqueles, ó Pai, que estão com as portas fechadas, eu profetizo que as portas vão se abrir em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, teu filho já está nas tuas mãos, Senhor. Agora prepara, Senhor, a terra, que é o nosso coração, para que a semente receba regada, Senhor, e que nós venhamos a paz saborear, deve estar na tua palavra hoje, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a graça e a paz de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus que nos concede mais uma oportunidade para estarmos aqui adorando o nome do Senhor. E como é bom adorar o nome do Senhor. Melhor ainda saber que a gente vai poder passar a eternidade adorando o nome de Deus. Não tem nada melhor que isso. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, aí no livro de Isaías, capítulo de número 43, o verso de número 13. Nessa noite, o Espírito Santo colocou no meu coração, nesses dias, para estar ministrando a respeito da soberania de Deus. Porque o nosso Deus, Ele é soberano, Ele está acima de tudo, Ele pode todas as coisas. Amém? Isaías capítulo 43, verso de número 13, diz assim a palavra de Deus. Aleluia. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? A igreja pode se sentar, glorificando o nome desse Deus tremendo, imenso, imutável, amoroso, Criador, Salvador, Redentor, único e verdadeiro. Aleluia. A palavra de Deus, ela nos ensina que o nosso Deus, Ele é soberano, Ele está acima de tudo, e quando Ele opera, ninguém pode impedir. Mas a soberania de Deus, ela não interfere em uma coisa, que é nas nossas decisões, ou no nosso direito de escolha, no livre-arbítrio. Porque Deus nos concedeu a liberdade para escolher se nós queremos servir a Ele ou não. Quando Deus decide algo, nada nem ninguém pode impedir que a decisão de Deus se cumpra. E tem algo que Deus decidiu antes mesmo de criar os céus. Lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 1, diz que Deus criou os céus e a terra. Antes de Ele criar os céus, Ele já havia tomado uma decisão com respeito à criação. E Ele havia decidido que Ele não iria escravizar nenhuma criatura. Então, quando Deus criou, Ele criou com liberdade. A palavra de Deus nos ensina que onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. E que liberdade é essa? Liberdade para que cada criatura tome a sua própria decisão, se deseja, se quer verdadeiramente viver conforme a vontade de Deus ou não. E o primeiro que decidiu não viver conforme a vontade de Deus foi Satanás. Ele foi o primeiro rebelde.
causa. Por que sem causa? Porque ele tinha tudo. Ele era o anjo mais honrado no céu. Se você ler em Ezequiel, no capítulo 28, vai falar a respeito da posição que ele ocupava no céu. Mas ele achou que era pouco. E ele achou que ele poderia estar acima de Deus. Ele se encheu de orgulho e ele achou que ele era bom demais para estar no lugar que Deus o colocou. Esse foi o erro do diabo. E por isso, ele foi expulso do céu. E foi lançado na terra. Mas antes de ele ser lançado na terra, Deus deu-lhe tempo para se arrepender também. Porque o nosso Deus é um Deus misericordioso e amoroso. E Ele não deseja que ninguém sofra ou pereça. Mas Ele permite quando nós decidimos nos afastar de Deus. E no tempo que foi dado ao diabo, eu não vou aqui dizer do secreto, porque não existe a palavra na Escritura. Eu quero dizer para você aquilo que está na Bíblia. A Bíblia diz que o diabo, então, seduziu, enganou, mentiu para os anjos que estavam no céu, que assistiam a Deus, que serviam a Deus. E 1/3 dos anjos preferiu também seguir ao diabo e se rebelar contra Deus. E passado um tempo, o diabo e 1/3 dos anjos foi expulso do céu, porque não se arrependeram e foram lançados na terra. Na terra, quando Deus começa a criar a vida novamente na terra, porque a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. O verso 2 de Gênesis diz que a terra estava sem forma e vazia. O nosso Deus não cria nada sem forma, vazio ou caos. Ele não é Deus de confusão. Ele é um Deus perfeito e tudo que Ele faz com perfeição. E tudo que Deus faz é bom. Então, sendo assim, se a terra estava sem forma e vazia, é porque aquele que vem para matar, roubar e destruir foi lançado na terra e destruiu tudo que havia aqui. A Bíblia não diz isso com clareza, mas é o que nós podemos entender quando nós entendemos que nosso Deus é perfeito e que a terra estava sem forma e vazia. E se o diabo foi lançado na terra, quem o deixou dessa forma? Foi o diabo. Por que as pessoas que estão decidindo não fazer a vontade de Deus estão com a sua vida destruída, sem forma e vazia, se sentindo vazias, se sentindo loucas? Porque elas estão se afastando de Deus, deixando de obedecer a voz de Deus e seguindo aquele que veio para matar o lar. É por isso que o mundo hoje está no caos que está. Porque as pessoas estão dizendo que é normal relação sexual no casamento. O mundo está dizendo que isso é normal. É normal. Homem com homem, mulher com mulher, não tem o menor problema. Se você é um homem que se sente uma mulher, então seja uma mulher. É normal. Não é normal, não é natural. Isso não é preconceito, eu não sou preconceituoso. Eu quero deixar aqui bem claro que eu amo todos os viciados em drogas, porque um dia eu fui viciado em droga. Eu amo os criminosos, porque um dia eu fui um criminoso. Jesus me encontrou foi dentro da cadeia. Foi lá que eu ouvi o Evangelho da Salvação. Foi lá que eu ouvi a palavra de Deus e ela entrou em mim e me transformou. E se hoje eu estou onde eu estou, é porque o Espírito Santo de Deus me transformou e me trouxe até aqui. Foi Ele quem me libertou para que se cumprisse que onde é o Espírito de Deus, aí a liberdade. Então o Espírito de Deus, quando chegou em mim, porque eu decidi buscar, quando eu ouvi,
tomei a decisão de começar a obedecer a palavra de Deus, então Deus, com o seu imenso amor, a sua infinita graça e misericórdia, perdoou os meus pecados, me purificou com o seu sangue e me levantou do pó da cinza do monturo de lixo em que eu vivia, me limpou e me colocou para descender hoje com os príncipes que são os filhos do Rei Jesus, que aqui estão nessa casa. E esse é o Evangelho da salvação. Aquele que te transforma. Porque se o Evangelho não te transforma, não é o Evangelho de Cristo. Quem tem um encontro com Cristo é transformado. E Deus não deixa de ser soberano porque não transforma tudo. Acontece que nem todos querem ser transformados. A maioria das pessoas não quer mudar. Quer que Deus mude a sua situação, mas não quer mudar o seu comportamento. Eu falo, se você não mudar o seu comportamento primeiro, a sua situação não vai mudar. Deus quer muito salvar o pecador. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do perverso, mas que o perverso se arrependa do seu mau caminho e viva. O desejo de Deus é abençoar, mas a maioria das pessoas prefere a maldição. E Deus é tão soberano e supremo que Ele não interfere na sua escolha, porque antes de Ele fazer qualquer coisa, antes de Ele criar, inclusive o céu, Ele decidiu que Ele não iria criar escravos. Deus não te criou para ser escravo, Deus te criou para ser livre. Hoje eu amo a Deus, porque eu entendi qual é a verdadeira liberdade que o Senhor nos oferece. Eu aprendi a ser livre dentro do presídio, porque lá dentro eu tinha liberdade para obedecer a Deus, mesmo quando todas as circunstâncias eram contrárias, porque eu tinha que pregar contra um crime, rodeado de criminosos, porque Deus não compactua com ele. Eu tinha que me sujeitar às autoridades, quando todos à minha volta eram contra as autoridades. E eu louvo a Deus, porque nos quase 4 anos que eu estive lá dentro, foi servindo a eles e nunca tocaram num fio de cabelo da minha cabeça. Nem os presos, nem os funcionários. Nunca puseram a mão em mim, porque em tudo o Senhor me guardou. E não pense que algumas vezes eu não tive que desobedecer tanto as determinações dos criminosos, quanto às vezes determinações de funcionários. Ah, mas eu tenho que me sujeitar às autoridades. A maior autoridade é a palavra de Deus. Eu me sujeito a todas as autoridades enquanto elas não forem contra a palavra de Deus. Porque no dia que qualquer autoridade falar para mim que eu não posso pregar a palavra de Deus, eu vou continuar pregando, porque é para isso o Senhor me ungiu. Eu vou continuar servindo, porque foi para isso que o Senhor me chamou. Prova disso, por favor, Maria, coloca aí, livro de Daniel, capítulo 3, verso de número 14. Aleluia! Vamos a respeito da soberania de Deus. O rei de Babilônia, Nabucodonosor, disse essa palavra, olha só. Falou Nabucodonosor, ele disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servi aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que eu levantei. Meu Deus, eu vou ler aqui para eu não tirar calma.
Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvides o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foz, e de toda a espécie de música para vos prostrares e adorares a estátua, que fiz, bom é. Mas se não o adorares, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Agora, põe por favor já o verso 18, ou 28, perdão. Responder. Deixa 16, por favor. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E o 18. E se não livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teu Deus, nem adoraremos a tua estátua de ouro que levantaste. O próximo. Então Nabucodonosor se encheu de furor, mudou seu aspecto, o seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e falou, e ordenou que a fornalha se acendesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Só um minuto. Aí o que acontece? O rei então se enfureceu contra aqueles 3 homens que decidiram obedecer a Deus e desobedecer àquela autoridade. O rei era uma autoridade. Esses 3 homens, na verdade se chamavam Israel, Ananias e Azarias, tiveram seus nomes multiplicados pelo rei Nabucodonosor. Esses 3 homens eram os servos de Deus Altíssimo, acima de tudo. Nós, em primeiro lugar, devemos obedecer a Deus e depois as autoridades da terra. Quando a autoridade da terra vai contra aquilo que está na Escritura Sagrada, como foi o caso que Nabucodonosor fez, uma estátua de ouro, querendo que aqueles homens adorassem aqueles deuses que não eram Deus, homens que eram verdadeiros adoradores, o Criador de todas as coisas, eles simplesmente decidiram que eles não iriam se prostrar. A Bíblia diz que todos que estavam naquela província se prostraram. Não deixa claro a respeito de Daniel, mas eu acredito que Daniel não estava, senão ele também não teria se prostrado. Mas ele não estava nesse local, provavelmente estava em alguma outra província, em alguma outra localidade, a Bíblia não diz. Esses 3 homens foram os únicos que permaneceram de pé. Aí o rei Nabucodonosor deu uma nova chance. Olha como o rei era bonzinho. Eu vou dar mais uma chance para vocês. Se vocês se prostrarem aos meus deuses, está tranquilo, vocês vão ficar bem. Mas se vocês não me obedecerem, eu vou matar vocês. Eu vou jogar vocês na fornalha. Eu quero ver quem é Deus que vai tirar vocês da minha mão. Olha, Nabucodonosor achando que ele podia mais que Deus. Mas por quê? Porque ele não conhecia Deus. Ele não sabia quem era o Deus de Israel. Ele não conhecia o Deus que Sadraque, Mesaque e Abednego serviam. E quando ele dá ordem para esses 3 são lançados na fornalha, a Bíblia relata que aqueles que lançaram esses 3 homens na fornalha morreram com o calor da fornalha. Porque estavam servindo ao rei Nabucodonosor, não estavam servindo ao Senhor que pode dar vida. Receberam morte. Mas esses 3 homens, eles andavam por dentro da fornalha. E quando o rei olha, ele vê e diz assim que tem um 4º homem. E na verdade esse 4º homem já tinha chegado primeiro. Ele já estava lá dentro esperando os 3 que viriam. E eles passeiam pelo fogo, como se nada tivesse acontecendo. E o fogo não tem poder sobre eles. Porque eles estavam cheios do fogo do Espírito Santo, do poder de Deus, do nosso Deus, do Deus que está aqui nessa noite, que pode ser sentido a sua presença.
Nós não podemos ver nem tocar, mas podemos sentir. Isso que você está sentindo, essa alegria no seu coração, é o Espírito Santo. Esse alívio, essa paz que você está sentindo neste momento, é a paz que excede o entendimento. A sua vida ainda não mudou, ainda está um caos, mas a paz de Deus, ela já chegou no seu coração, porque a presença dele está aqui. E quando você está na presença de Deus, você pode estar em meio a uma fornalha ou em meio a uma tempestade, você está em paz, porque a paz dele excede o entendimento. Ela não depende das coisas que acontecem na nossa vida. É essa paz que você não pode deixar que o mundo te roube, te tome. Quando você estiver passando um vendaval, não olhe para as ondas ou para o vento, olhe para Jesus. Foca naquele que te sustenta. Não olha para a situação, olha para o dono da situação. Porque a situação passa, mas ele é eterno. E é ele quem nos sustenta. É ele que nos sustenta. A noite ele é coluna de fogo, de dia ele é coluna de nuvem, né? Todo o tempo ele está conosco. E Deus, na sua soberania, Ele decide amar o mundo de tal maneira, de uma maneira tão inexplicável, tão grande, tão sublime, que Ele decide que Ele vai salvar o mundo. Porque o mundo todo pecou, todos pecaram, estavam destituídos da glória de Deus, todos estávamos separados de Deus, porque os nossos pecados causam separação entre nós e o nosso Deus. Mas nada nos separa do amor de Deus. Então o amor de Deus ele nos alcança, e por causa desse amor o Senhor derrama a sua graça, e Ele envia o seu Filho Jesus como nosso Salvador, como nosso Redentor. Então Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito para que todos que nele creiam perezam a vida eterna. É desejo dele que todos creiam nessa palavra e tenham vida eterna. É um desejo de Deus, é a vontade de Deus perfeita que todos sejam salvos. Mas por que Deus não usa a sua soberania então e todo o seu poder para salvar todos? Por que Ele permite todos nós termos? Porque é a escolha de cada um deles. Não culpe a Deus pelo que há de mal, principalmente pelo mal que está na sua vida. Porque o mal que está na minha vida foi decisão minha. Foi eu que me rebelei contra Deus. Foi eu que decidi fazer o que era errado. Então agora eu tenho que arcar com consequência. Porque eu estou plantado, eu vou colher. Deus é justo. Deus não te obriga a nada. Ele apenas te oferece. Acredite, neste ponto, o diabo também age da mesma maneira. Ele também não te obriga a fazer o que é errado. Ele só te sugere. Você aceita se você quiser. Lá no livro de Gênesis, quando Deus queria Adão, Ele dá uma ordem a Adão. Adão, olha só, tudo que eu fiz, tudo que eu criei, está tudo na tua mão. Você vai dominar sobre tudo. Está vendo todas essas árvores, todas essas frutas, tudo isso é teu. Usufrua como você bem quiser. Eu só vou te dar uma ordem. Nesta árvore do conhecimento do mal, eu não vou dizer que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o bem Adão já conhecia Deus. Mas ele ainda não conhecia o mal. Então Deus fala para ele: essa árvore que está aqui no meio do jardim, nela você não come. Dela você não come, porque no dia que você comer dessa árvore você vai morrer. O que é que Adão iria conhecer quando ele comesse daquele fruto? O mal, a morte. Eu já vi muitos vídeos, muito até bonitos e bem elaborados, dizendo que a morte
assim, romantizando a morte, ou dizendo que a morte é um de Deus. Não, a morte é um demônio, a morte é o salário do pecado. A morte só passou a existir quando houve o pecado. Deus havia dito, quando o homem comesse daquele fruto, ele ia morrer. Quem é Jesus? O oposto da morte. Jesus é a vida. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é a morte? A morte é o diabo. E tem muito, até crente que parece que não medita na escritura e se deixa levar por esses vídeos românticos que falam da morte, como se ela fosse algo bonito ou bom ou agradável. Não é, é mentira, isso é ilusão, isso é engano, engano do diabo. A morte não é boa para ninguém. É por isso que Jesus diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim, nunca morrerá. E lá no Apocalipse diz que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. A morte é demônio. Morte não é boa em nada. O diabo nada de bom tem. E o mundo tem muita coisa para te oferecer, mas nada de bom. Tudo que o mundo tem para te oferecer, produz morte. Vai te destruir, vai te matar. É prazeroso, mas vai te matar. Te dá um momento de prazer, uma eternidade de sofrimento. Mas Deus te deu a liberdade de rejeitar o que é mal. Deus te deu o poder para dizer não. Quando eu aprendi que eu poderia verdadeiramente dizer não para a droga, eu era dependente químico, eu era usuário de crack. Eu vivi na rua. Teve uma época que eu fiquei 11 dias sem me alimentar e sem dormir, só usando droga. Sem alimentação e sem dormir. A única coisa que eu ainda bebia era água. Eu só bebia água quando eu estava a caminho do meio do mato onde eu estava para ir até a biqueira para buscar mais droga. Então no caminho eu passava em um bar, bebia um pouco d'água, bebia uma cachaça e voltava para... E assim foi. E Deus teve misericórdia da minha vida e não me permitiu descer a sepultura naquela situação, não teve que ter perdido a minha alma. Mas graças a Deus, e pela sua infinita graça e misericórdia, me sustentou para que eu sobrevivesse todo aquele sofrimento. E um dia, Ele pudesse manifestar o seu poder em mim. Ele me prendeu para me libertar. Ele usou a polícia para me prender nas grades de ferro e me libertar das prisões espirituais que me escravizavam. E é isso que Jesus quer fazer. Mas para que Ele continue fazendo isso, é necessário que nós, como igreja, anunciemos a verdade que liberta. A verdade liberta. Está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a verdade é relativa. A sua verdade não é a minha verdade, só existe uma verdade, a verdade é Jesus, a verdade é especificamente a palavra. Qualquer coisa que sai fora do que está escrito aqui é mentira, é engano, é engorro, é vestimento de mente, é balela. Não creia. Creia no que está escrito. Ouvi uma pregação linda, maravilhosa. Estava faltando na palavra de Deus? Não estava. Então é simplesmente um discurso motivacional. E não muda a sua vida. O que muda a sua vida é o Deus vivo que opera quando você busca verdadeiramente a vontade dele. Aí a verdade entra em você e te transforma. Aí você começa a dizer não para os seus desejos, mesmo que dói, porque vai doer, tá? Não pensa que é fácil, não. O evangelho não é fácil, não. O evangelho é doloroso. Por quê? Porque o evangelho é remédio que cura ferida. Remédio que cura ferida é quando você joga na ferida, ele dói, mas ele cura, ele sara, ele salva. Eu não vou colocar o remédio, não, deixa a ferida então. Ela vai necrosar, ela vai infeccionar, porque você não quis tratar, e ela vai piorar.
Assim é o pecado. Então eu não quero abandonar, porque o pecado está gostoso, vai doer, aí você vai deixando, ele vai te corrompendo, ele vai te matando, ele vai te afastando dia após dia de Deus, e aí vai entrando depressão, e aí vai entrando ansiedade, e é assim que vai entrando os pensamentos ruins, e eles vão se enraizando, e eles vão te matando pouco a pouco, até que a sua alma se perca. É assim que o diabo fala. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para dar vida e vida com abundância. E quando a gente entende que Deus é soberano, aleluia, e que o diabo possa parar ele. Não existe mal que dure para sempre quando você busca aquele que é bom. Um jovem rico uma vez chega e fala assim para Jesus: meu bom mestre. Aí Jesus responde para ele: por que você me chama bom? Só um bom que é Deus, que é o próprio Jesus. Só Ele é bom. A resposta do jovem é dizer: por que me chamas bom? Porque eu sei que o Senhor Jesus, o Senhor é Deus, eu sei que é o Senhor, por isso que eu te chamo de bom. Mas na verdade o jovem rico ele estava indo porque ele achava que ele estava com a vida toda certinha em Deus. Ele já obedecia os mandamentos, ele já era aquele que já ia na igreja, já estava bonitinho, arrumadinho, já tinha uma aparência de fazer caridade, mas o coração dele estava corrompido, porque o coração dele estava na riqueza, não estava em Deus. Quando Jesus fala para ele: larga a mão do que você tem, larga a mão da sua riqueza e ama o teu próximo, distribui a tua próximo. Ele se entristece muito porque ele era riquíssimo e ele sai dali triste porque ele não ia obedecer aquela palavra. E ele viveu o resto da vida rico materialmente, mas triste porque espiritualmente era pobre. O nosso bem maior é a coroa da vida. Não abra mão de ter uma vida com Deus. Ainda que você tenha que transformar, não importa o que aconteça, tenha uma vida com Jesus. E por que com Jesus? Porque Jesus foi dado um homem que está sobre todos os nomes, e é só Ele que tem toda a honra e glória. Maria, por favor, põe por último ainda o seu verso, Filipenses capítulo 2, versos 9 ao 11. Você que tem sua Bíblia aí, se quiser abrir comigo, obrigado. Diz assim a palavra de Deus: ó, por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Como que a gente glorifica o Deus Pai? Reconhecendo que o nome de Jesus está acima de todo nome, porque foi Ele que determinou, foi o Pai que determinou que o Filho está acima de todos, de tudo. Quando nós invocamos o nome de Jesus, não importa qual seja a sua situação, você é livre, porque o nome de Jesus tem poder sobre tudo e sobre todos. Nada nem ninguém pode resistir à autoridade, ao poder do nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que no nome do Senhor Jesus nós curamos enfermos, nós expulsamos os demônios, nós pregamos essa palavra. É no nome dele. Então a ele seja toda a honra, toda a glória, porque ele é quem opera tudo em todos. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, as palmas que louvem o nome do Senhor Jesus. O pastor Luciano, né? Hoje vai ser pastor Luciano, né? Porque